Olá, eu estou aqui para falar mais uma palavra para você, para o seu coração. Eu quero que Deus esteja aliviando a sua alma, esteja com você em todos os momentos. E peço que você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Nos ajude nessa corrente. O meu desejo é realmente que muitas pessoas alcancem essa palavra, né? E vejam que existe esperança, mesmo no meio do caos. Eu vou ler Abacuque 3, 17 e 18, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É muito interessante essa parte, quando Abacuque ele fala essas palavras, sabe, gente? Porque a época que Abacuque estava vivendo, ali aquele povo que estava vivendo, era uma época de transição. Era a transição do domínio sírio dos caldeus para o domínio persa. E aí vocês imaginam como isso estava acontecendo. E Abacuque, ele descreve os sírios como um povo violento, um povo injusto, né? E um povo devoradores de pastos, que acabavam tudo. Por isso que nesse versículo ele diz que ainda que a figueira não floresça, né? E que não haja fruto na vide, os produtos da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, porque ele descreve aquele momento que os sírios eles eram devastadores de pastos. Tudo o que estava para produzir, eles devastavam. Então Abacuque, ele estava vivendo nessa época difícil, né? E eu acho interessante aqui é que ele diz assim, ainda que. Olha, esse ainda que significa assim, mesmo na eventualidade. Mesmo que tudo aconteça diferente daquilo que eu planejei. Era isso que ele estava dizendo, que ainda que faltasse tudo ali, mantimentos, as ovelhas, o gado, a produção do azeite, ainda que houvesse acontecendo essa transição de domínio, ainda que tudo parecesse um caos, porque era um caos que eles estavam vivendo, né, do domínio sírio para o domínio persa. E ainda que tudo aconteça como eu não planejei, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, né? E acho interessante que ele cita a figueira aqui, né? Sabe por que ele cita a figueira? Porque a figueira, ela floresce, e quando a figueira ela floresce, ela significa que bons tempos vão acontecer. Bons tempos vão acontecer. E se ela não florescesse, viveriam os tempos difíceis. E era isso, justamente isso, o que eles estavam presenciando. Os pastos, as plantações foram devastadas, significando que os tempos difíceis estavam ali acontecendo. Mas só que ele diz, ainda que nada aconteça como foi planejado, nada aconteça
como aquilo que planejamos colher a figueira. Todavia eu vou continuar exultando o Deus da minha salvação. E quando ele diz assim, quando o produto da oliveira minta, ele quer dizer, ele estava falando da oliveira, ele estava falando da azeitona, que também foi devastada. Ele estava falando da azeitona. E se houvesse um problema na plantação, né, certamente a azeitona não iria florescer ali. E aí ele diz, ainda que o produto da oliveira minta, porque eles estavam vivendo esse período da devastação, porque a oliveira cresceu, mas ela foi devastada. Então ele diz assim, ainda que esse produto minta, que ele não cresça, né? Ainda que venha o aperto, ainda que venha a dificuldade, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É muito forte, gente, isso, né? E para nós hoje significa assim, ainda que eu esteja desempregado, ainda que falte o mantimento na minha casa, ainda que as vendas da minha loja estejam baixas, né? Ainda que eu perca o meu emprego, ainda que venha a doença, ainda que venham as tempestades, ainda que venham os problemas, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas por que um homem que estava vivendo uma época de devastação, de injustiça, onde os campos foram todos devastados, as ovelhas arrebatadas, né? Ele vai falar que ele vai continuar se alegrando no Deus da salvação dele. Sabe por quê? Abacuque, eles não estavam preocupados com as circunstâncias que eles estavam vivendo. Ele não olhava para as circunstâncias. Quando ele diz, eu exultarei no Deus da minha salvação, ele estava dizendo assim, pode tudo acontecer ao meu redor. Ainda assim, eu vou permanecer firme na minha fé. Ainda que tudo pareça o contrário, eu vou permanecer firme na minha fé. Ainda que as maiores dificuldades possam vir sobre as nossas vidas, se nós continuarmos olhando somente para as dificuldades, nós não vamos vencê-las. É isso que Abacuque quer dizer. Se olharmos somente para as dificuldades, nós não vamos vencer. Nós temos que olhar para as dificuldades com um olhar de fé, de esperança, que nós vamos vencer. Ele dizia assim, olha, está acontecendo tudo isso, mas eu vou continuar adorando a Deus acima de tudo. No deserto, na fome, na pobreza, na falta de emprego, nas dificuldades, nos problemas de saúde que vêm, que são tantos problemas que nos assolam nessa vida, ele nos traz um ensino da esperança e da fé, né? Adorar a Deus acima de todas as coisas, né? Porque imagina se Abacuque ali se desesperasse, ele era o profeta, e ele visse só as circunstâncias. É claro que como ser humano, gente, ele estava vendo o que estava acontecendo ao seu redor, e mesmo isso doendo dentro dele, e mesmo isso afetando o lado humano dele, ele falou tão firmemente
que ele se exultaria no Deus da salvação dele. Sabe, e é isso que falta para nós, nos exultarmos, termos fé. E mesmo que tudo pareça o contrário, a gente continuar tendo fé e a esperança que dias melhores estão chegando sobre a nossa vida. Porque enquanto estivermos nessa vida, nós não vamos passar somente por momentos bons, vão ter os maus, vão ter os momentos difíceis, mas que toda vez nós temos que nos alegrar com o Deus da nossa salvação. Sabe o que me ensina isso? Que Deus vai agir naquilo que os nossos olhos estão vendo. Como assim? Olha, eu estou falando dos olhos espirituais. Nos olhos carnais, Abacuque via toda a plantação devastada, tudo aquilo que eles planejaram para colher, para crescer, foi devastado, mas ele estava com os olhos espirituais, vendo a restauração que Deus iria fazer naquilo tudo. Então, se meus olhos forem ver os problemas com os olhos carnais, eu não vou ver esperança nenhuma, eu vou esmorecer, eu vou falecer dentro de mim. Mas Abacuque, ele via com os olhos espirituais, então ele via aquilo que Deus via, e Deus dizia assim: olha, Abacuque, ainda que esteja tudo contrário ao que foi planejado, continue vendo com a minha visão, continue vendo com os meus olhos, porque tudo isso será restaurado. Tudo isso será mudado, né? Porque Deus, ele age nas impossibilidades. Deus age nas impossibilidades, sabe? As ovelhas tinham sido roubadas do seu pasto, porque, como eu disse, era um domínio muito feroz, muito cruel, que onde passava, levava, destruía, não deixava nada. Mas Deus dizia assim: olha, há uma esperança. E ele cria no coração, ele cria dentro dele com uma vontade tão grande, com uma esperança de fé, que ele via com os olhos espirituais. Ele estava vendo com a visão de Deus. Então, quando problemas assolar, ainda que aconteça tudo contrário àquilo que nós planejamos para a nossa vida, eu quero dizer para você: não olhe para as circunstâncias, olhe com os olhos da fé. Olhe com os olhos de Deus, porque os olhos de Deus olham as impossibilidades, e as impossibilidades ele faz acontecer. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Então, continue firme nessa sua jornada de fé, meu querido. E diga: ainda que esteja tudo bagunçado, tudo contrário àquilo que eu planejei, eu vou continuar olhando com os olhos da fé. Eu quero que Deus te abençoe e nos abençoe grandemente. Há grandes coisas para acontecer em nossas vidas, e eu creio nisso firmemente.